Você transformação fala gramática também. Porque menstruação, puberdade, né? Menstruação, maternidade ou não. Isso aí. É que eu desliguei. Tá. A gente... Vamos falar assim. Vai conversar. Quando a gente colocar no ao vivo, a gente faz toda uma introdução. Como se não é fosse ao vivo. uma mini bio. Beleza. Aí aqui a gente começa direto na conversa. Tá ótimo. Maravilha. Tá? Mas a gente vai falar dos trabalhos que você já fez, que a Passa peça tem serviço cartaz, também. passa Fala só da serviço. Você quer falar mais da festa? Vamos. Não, vamos. Tanto faz, ver vocês que... Tá. Vou começar aqui. Uhum. Seja muito bem-vinda ao Radar, Ângela Dipp. É um prazer te receber aqui. Estou aqui com várias memórias afetivas ao te ver. Muito bom saber que eu faço parte da sua infância. Eu me sinto assim, super velha, né? Eu brinco isso, mas eu adoro. Ângela, que eu não vejo há um tempinho. Sim. Bom, da puberdade à menopausa. Eu estou impressionada que você escreveu essa peça, esse monólogo, em 10 dias. Mas, na verdade, acho que é um assunto que você vinha, né, recolhendo informações e baseada também na sua própria vivência, né? Mas o quanto você pesquisou também para fazer, né? São informações que são baseadas em estudos científicos, né? Pois então, tinha essa coisa eu sempre, como eu sou artista, criadora, escritora, dançarina, blá, 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 então eu uso a matéria para fazer as minhas criações, é minha vida, né? Teve uma época que eu criei o Barril, que era um monólogo, aí foi um momento de separação, então surgiu esse monólogo que rendeu 16 anos. E quando eu entrei na menopausa, uns 12 anos atrás, no Climatério, eu tinha vontade de escrever escrever sobre isso. Inclusive, eu criei um grupo secreto no Facebook, tinha que ser secreto, porque as minhas amigas... Não, ninguém pode saber que eu tô na menopausa. Não, eu acho que eu nem tô na menopausa. Mas por quê? Se a gente continuar tratando como tabu, mas então, a gente não vai chegar muito longe. Né? Eu sou dessa geração que a menstruação era tabu, que a menopausa foi tabu. Eu sempre digo, há uns 12, 15 anos atrás, menopausa dava vergonha, dava pânico. Hoje em dia dá like, dá seguidores, dá glamour. Sim, né? Tem vários influencers. Exatamente, influencers maduras. E aí, eu naquela época, com esse grupo, a gente... Nossa, um grupo, assim, tinha muita atriz ali, né? Tinha a Marisa Hort, tinha a Tetê Martinho, as que eu lembro, assim, famosas e tal. E a gente trocava muita informação e desinformação também, né? Uma dizia uma coisa, outra dizia outra. E aí, eu lembro que uma vez eu fiz um relato da minha aventura hormonal. Porque quando eu tinha lá uns 39 anos, eu me relacionei com um cara que ele odiava a mulher menstruada. Eu nunca gostei de menstruar, na verdade. E aí eu fui procurar um implante, que na época era uma coisa nova, que o Cimar Coutinho, não sei se vocês lembram. Ele criou um implante subcutâneo, que hoje em dia tem essa coisa de chip da beleza, não sei o quê. Mas, enfim, a promessa era parar com a menstruação. E eu procurei e não me dei bem com a história. Porque oscilou demais, eu engordei um monte, depois a minha libido foi pro pé. Aí eu falei, arranca esse negócio, não deu certo. E acabou a história com o boy lixo. E aí eu contei assim, depois eu nunca quis ter filhos, mas aí também, para satisfazer meu amo e senhor e blá, 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 eu me casei com um cara cujo sonho era ter filhos, então eu resolvi também ter filhos. Arranquei o DIU e engravidei, e não deu certo. E aí eu parti para uma fertilização in vitro, também não deu certo. Então, aí eu escrevi um texto para essas meninas do grupo falando da minha aventura hormonal. E todo mundo amou. E desde então, faz 10 anos, eu falei, nossa, eu tenho que fazer um trabalho sobre isso. E aí eu sou uma pessoa meio procrastinadora, né? E a vida também, as urgências são mais importantes que as importâncias. Aí acabou que me deram um prazo, assim. Um dia o André Ascioli, do Eva Hertz, do teatro, me ligou e falou, Ângela, eu queria que vocês fizessem uma comédia, em outubro do ano passado. E aí eu falei, putz, é agora. Então, aí, sob pressão, em 10 dias, eu analogicamente escrevi o texto, reuni as minhas experiências, algumas histórias de amigas, e aí comecei eu já estava estudando sobre isso, né? Sobre menopausa, porque eu brincava muito no Instagram, que é sempre com humor. E aí eu li a pesquisa e tal, só que daí me aprofundei para falar mais ou menos de cada assunto. Então, é uma peça que tem um super humor, assim, mas tem sempre uma pesquisa. Toda hora eu falo assim, vocês sabiam? Daí eu brinco até, eu parto do princípio que vocês não sabem nada. E aí vou... como é que fala? Vou validando as palhaçadas que eu falo com conhecimento, com pesquisa. Né? E o que você tem sentido, Ângela, desde outubro do ano passado?
tá mudando um pouco esse texto? Tá até mais tranquilo para você? Como é que o público tá reagindo? Eu sinto a identificação, assim. Você ouve aquele zum, 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 né? Tem uma hora que eu pergunto. Às vezes é direto, assim, eu pergunto, né? Tipo assim, você lembra a primeira vez que você foi chamada de senhora? Né? Aí todo mundo começa... eu lembro que a Márcia Cabrita, né? Que foi muito minha amiga... Ela disse para mim, olha, Ângela, é mais ou menos na mesma época em que sua filha começa a dar e você para, tá? Me chama você de senhora. Eu lembro ela falando isso, e aí eu falo, eu conto isso. Lembro também da Clarice Abujanra me dando toques. Olha, vai acontecer, porque a Clarice, ela tem, acho que, ela é uns 15 anos mais velha que eu. Então, quando a gente fazia uma novela junto, ela me dava toques. Olha, você vai ver que vai acontecer isso. Lembro da Rosi Campos falando também. Olha, sono acabou. Lembro da Tônia Carreiro, com 60 anos, fazendo comentários na frente do espelho sobre a questão do envelhecimento. E da Glória Menezes. E todas essas mulheres eu trago, né, para esse texto, principalmente para esse momento que fala... da questão quando você vai se dando conta que você está envelhecendo, que o padrão de beleza que sempre, para nossa geração, né, foi tão torturante. E essas mulheres falando com muito humor sobre isso. Então, eu sempre digo, né, que mulher é uma rede de apoio, de acolhimento. A gente é expert em dar colo e também de trocar informações. Sim, sim. Então, eu uso e abuso de todos os papos que eu tive com as minhas amigas. Agora, a peça da puberdade à menopausa, porque senão a gente está achando que é direcionada só para esse público, né, dos 45 em diante. Não, é dos 14 em diante. Como é que você recorreu a essa memória, né, já que é baseado em experiências suas da puberdade? O que você trata? O que ainda é tabu na puberdade? Na minha época, a menstruação era super tabu. Era uma época que estava começando esse conceito de síndrome de tensão pré-menstrual. A gente está começando a ouvir. O que mais se ouvia era que era frescura de mulher, né? Então, de repente, você ouve que... então, eu ouvi dizer que em alguns... Na Europa, não sei aonde, é atenuante jurídico quando a mulher estava menstruada, né? E eu lembro, na época, ouvindo isso e tal... Enfim, então é completamente diferente de hoje. Hoje, por exemplo, eu estou num set de filmagem, de repente estou com colegas ali de 18 anos e o cara está colocando lapela nelas e elas começam, nossa, hoje está inchada, com uma cólica, é sangue para todo lado. E eu fiquei assim, gente, precisa se expor desse jeito? Precisa, porque é legal normalizar a menstruação e não deixar visível todos os perrengues biológicos das mulheres. Porque isso são coisas que atravessam as famílias, Sim. Os trabalhos, os relacionamentos, né? Então, tanto a menopausa quanto a menstruação. E a gente, pela essa questão patriarcal, machista e tal, então a gente... não, parece que não existe, eu fico com vergonha de falar e tal. Na minha casa rolou uma zoação na mesa da janta. Roberta quê? virou mocinha. E meu pai, não, sabe? Uma coisa... extremamente... Que não é para ser... Não. E você é jovem, né? Imagina, na minha época, eu até falo isso na peça, assim, aos 14 anos eu menstruei. Mãe, pelo amor de Deus, não conta pro pai. Vai que ele descobre que eu virei mocinha. Então, totalmente tabu. Eu fiz umas... bizarro. Eu fiz umas entrevistas com atrizes 60 a mais, e que eu descobri, né, que essas amigas são um capital para mim, né? Sempre foram. E então, ganhar dinheiro com elas, né? E aí eu fiz entrevista, e, por exemplo, a Cleide Queiroz tem 81 anos, ela contando como que era na época dela. Era paninho, e tem a questão do recorte social também, uma classe mais pobre, que até hoje isso acontece, que é uma questão da pobreza menstrual e tudo. Mas ela era isso, eram paninhos, toalhinhas higiênicas, aí então tinha um mods que vinha com presilha. Mods eram, né, que virou... Sim. Enfim. E já evoluímos um pouco. Evoluímos, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso papo. Eu quero falar um pouquinho sobre essas memórias afetivas, esses personagens que marcaram também a infância de muita gente, né, que está nos acompanhando. Para quem não lembra, Angela Dipp foi a Penélope, gente. Inclusive, Penélope na menopausa tem alguns personagens assim no teu Instagram já. Agora eu comecei a botar a Penélope, tirar aquela pelúcia toda e um leque cor-de-rosa. Ela foi ver o filme da Barbie, a Penélope? Foi Já estava pronto, né? A gente volta daqui a pouco.
Ângela Dipp. Você dança nesse espetáculo, Ângela? Eu faço umas bobagenzinhas lá. Por exemplo, porque eu coloco... Tem música da Marina Lima, da Madonna, da Gretchen. São pessoas que eu também adoro música, né? Então, são músicas que eu consegui colocar da minha trajetória, né? Barbácara. E aí eu danço. Tipo, Madonna lá, Material Girl. Daí eu dou uma dançadinha. A Gretchen também, mas eu sou ruim de rebolar, enfim. Porque eu falo assim, olha, gente, se não tivesse tido a Gretchen, a gente não tinha a Anitta. Então, tem isso também. Todas essas mulheres precursoras, desde lá das sacerdotisas, e as bruxas foram queimadas nas fogueiras por serem consideradas histéricas, passando pelas sufragistas, batalhando pelo voto feminino, pelas hippies, liberdade sexual, as jovens verdes pelo aborto, enfim. A gente só está nesse momento agora porque tem muita mulher que já veio abrindo o caminho, exatamente. Bom, e a minha pergunta, Ângela, que você tem papéis importantes, né, assim, para o público infantil. A Penélope, do Castelo Rá-Tim-Bum, e a Rosana também, da novela Carinha de Anjo. Como é que foi para você cativar esse público, trabalhar com esse público infantil? Bom, apesar de eu não ter tido filhos, eu sou muito moleca. Quando eu tô com criança, eu fico mais criança que as crianças. Inclusive, às vezes me chamava atenção lá no Carinha de Anjo. Porque o meu filho que era o Gabriel, né, Gabriel Miller, fazia o Emílio, ele tinha na época 6 anos, e a Maísa Silva, que fazia Juju, tinha na época 14 anos. E com o Gabriel era tipo assim, aí eu falava assim, vamos fazer competição de quem troca de roupa mais rápido para fazer de uma cena para outra. E aí ele saia correndo, e eu também até falava sério, né? Ângela, o menino vai se quebrar aí, enfim. Mas o legal dessa história de trabalhar com criança é que, no meu caso, né, a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum pegou uma geração que é a sua, né, que cresce, que agora me encontra e fala, você fez parte da minha infância e tal. E a do Carinha de Anjo também é uma outra geração. Então, eu acho ótimo, assim, que assim, eu posso continuar sendo lembrada por mais tempo, né? Sim. E é um público bem sincero também, né? Assim, e também uma coisa legal no caso do Carinha de Anjo, né, do SBT, que acho que foi a primeira novela que disponibilizou no YouTube. E essa moçada tá muito aí, né? Então, para a rede social também foi muito legal de estar no Carinha de Anjo, assim, né? E também eu acho que eu sou mais reconhecida agora pela Penélope, também por conta das redes sociais, assim, né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu não sabia que você foi a Penélope. Porque a Penélope era muito caracterizada, muito diferente de mim. Eu ia te perguntar isso. Trabalhando com as redes sociais, o que você notou de diferente, até no seu momento mesmo de como você escreve e se autodirige, né? Nas redes sociais, você consegue testar um pouco também se vai funcionar algum tempo, algum momento, né? Porque a comédia, ela exige muito isso, né? Às vezes não é que o texto não está funcionando, é o momento certo de jogar aquela pausa, uma interjeição e tal. Claro. Como é que você usa a rede social para construir também o seu trabalho? O legal da rede social é essa autonomia, né? Que você tem, que é o seu canal, assim, né? Que você faz o que você quiser. Então, eu amo isso. E também isso de você... acho que também, como eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu quero ver o negócio acontecer logo. Então, também é um jeito de você... Agora mesmo, eu estava em casa e criei lá... Eu vi uma coisa e criei um diário, né? Que eu faço essa coisa do querido diário. Que é justamente com uma máquina de escrever. Sim. Que era de uma peça que eu fiz da Penélope, toda cor-de-rosa, lá uma Olivete, toda escangalhada. E aí, então eu criei ali. Então, é uma delícia isso de você ter a ideia e já largar ela, né? Na nossa época, quando eu trabalhava com a Grace Janoucas, com o Marcelo Mendes, que a gente tinha um grupo, a gente criava esquetes, tudo, e a gente precisava de todo um tempo para testar aquilo. Tinha que ter uma data, um público, e agora você faz isso rapidinho, né? Então, tem essa coisa aí que dá realmente para testar com mais rapidez e mais democrático, mais barato e tudo, enfim. Eu adoro essa coisa da rede. Talvez eu até uso bem, mas poderia usar muito melhor, assim, né? Mas aí teria que ter uma equipe também. Como é que faz? Como é que põe no YouTube? E não sei o quê. Tô pensando aí de fazer uma espécie de um programa feminino também, né? O meu marido é jornalista e ele tem um de análise política e tal. E aí ele usa lá uma plataforma e ele sozinho fala... Eu não sei se porque o meu passado analógico me condena, né? Eu sou
muito ruim nesse negócio. Não, mas você é bem Por mais que- agilizada, Ângela. Não, Que mas- isso? Mas não dá pra comparar. Mas seus vídeos são bem editados, então você tem uma Ah, não, equipe. isso de editar também eu aprendi, assim, né? Ah. De legendar e editar, isso rola. Mas essa coisa, por exemplo, de usar uma plataforma, de você botar um GC, de você pôr uma... Ah, você não consigo. E os temas do Querido Diário, por exemplo? Eles aparecem, assim, como você É, falou. eles aparecem. Eu tento fazer mais... Bom, é aquela coisa, é a minha realidade, né? Então, tipo... Que nem hoje eu tava andando com esse celular pela casa e eu tô no momento que eu tô reformando um apartamento, então tô num flat, chegaram as malas, uma zona, e de repente entrou assim: a desorganização afeta a sua saúde mental. Entrou pra mim, porque isso é um robô, né? Tal. Sim. Aí eu falei assim: ó, esse negócio, se eu chegar ali perto da cama, vai entrar um comercial de como é? Tecidos para cama, roupa de cama. Se eu tomar um vinho, vai falar o alcoolismo mata. E aí eu brinquei com isso, fiz um diário ali na hora, assim, que me veio. Mas então, às vezes, eu anoto, e de repente um dia eu sento e faço vários, ou eles acontecem assim também. No Dia dos Pais, falou, eu sempre tive o sonho de ser, na verdade, ser pai, não mãe, né? Porque eu falo muito isso também na peça, né? Que o pai é crônico, o pai é de vez em quando, o pai vai e volta, na maioria das vezes não volta, porque metade das mães brasileiras são mães solo, né? Então, De vez em quando a gente fala sobre isso, aí os ouvintes mandam, mas eu sou um pai que eu dou banho na minha filha, eu vou buscar ela. Você não entendeu, não é eu isso. falo isso na peça, assim, por mais que tenha esses caras assim, responsáveis, comprometidos, como é que você faz? Eu quero dividir tudo com você. Tá bom, então você passa a vida menstruado e depois eu engravido. Você fica 4 meses e meio grávido e eu fico 4 meses e meio grávida. Você fica com as contrações e eu fico com o parto. Aí o cara fala, não, eu quero ficar com o parto. Meu amor, você desmaia até para fazer um exame de sangue. Quando cortar a sua barriga de leste a oeste, você vai morrer. Aí depois nasce a criança. A maioria dos casais separam. Vai fazer como? Se for gêmeos, tudo bem. Você cuida de um, eu cuido do outro. Se for uma criança só, vai cortar no meio, se ficar com a cabeça, fica com a perna. Não tem jeito. Não tem jeito. A sobrecarga feminina é incomparável, né? Então, por mais que sejam legais, não vai dar. Do tempo que a peça estreou, que foi outubro do ano passado, até agora, é muito legal, né, Roberto, quando a gente conversa com... não que não seja interessante, porque também cria uma expectativa, mas quando a peça já estreou, a gente consegue falar com o diretor, com o elenco, sobre a reação da plateia. Sim. E o teatro, ele consegue causar isso, né? Você está ali conectado, é muito direto, principalmente quando a plateia se identifica, né, de alguma forma com o que está sendo ali. O humor, a gente sabe que é um veículo também muito imediato, né? Que histórias você foi conhecendo depois que a peça acaba, quando as pessoas vão falar com você, tanto de homens quanto mulheres? Tem alguma que te chamou mais atenção, mais curiosa? Pois então, nessa peça ainda não deu tempo de acontecer isso. Eu lembro daquele monólogo que eu fazia do Barril, que eu fiquei 16 anos em cartaz, que eu modifiquei várias coisas porque eu tinha um feedback e era uma comédia filosófica, assim. Você chegou a alterar o texto? Alterei muito porque tinha pessoas que me contavam a história do barril, que os cínicos, que tinha um filósofo que morava dentro de um barril. Que eu não sabia nem do Chaves, veja bem. É porque eu passei 2 casamentos sem televisão, sem a televisão, pré-internet. Então, eu nunca assisti o Chaves naquela época, quando andava com barril pelo aeroporto. E aí me chamavam de Chaves. Daí eu me lembro que uma vez o técnico que falou... Juro que você não assistiu. Juro por... Não, depois sim, né? Eu tô falando de quantos anos atrás, gente? 1998, tá? Bom. Então, é outro... Você não era nascida ainda. Não, eu já assistia Chaves, inclusive. Não, enfim, depois eu soube tudo isso. Mas Que doido, você descobriu Chaves depois. porque eu fui casada com um cara cuja religião impedia que se usasse a televisão. E o outro não tinha televisão também, né? Então, eu passei, assim, uns 14 anos... Transou bastante, Ângela. É verdade. Você porque- vê. Não, eu acho realmente que, olha, quando você tá com o marido ali um tempão, você olha aqueles 489 canais. Não né? tinha Você filho, vai ficar com quem? complica. Com os canais, né? Mas aí, no caso, não tendo, você fica com o que tem ali do lado, que é bom. Mas eu já esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, eu imagino que alguma coisa eu já mudei com relação a isso. Eu acho que acho que foi a Kika Lobo lá. E do suas Rio. amigas que serviram, né, de alimento e sim, faz a tem. pesquisa? É. Elas se identificaram depois de tal texto ali? Eu dou créditos Ângela, no você início. forçou. Não, eu não falo o nome de ninguém. Ah, não, essas aí que eu falo. aqui você A já Clarice, expôs. A Yara já expus, A Tônia Carreiro já foi, a Glória Menezes, ela vai assistir, enfim.
Mas no início, tem um off no início que eu agradeço essas colegas. Consultoras, assim, que me né? inspiraram, assim, sem saber, elas me inspiraram. Mas assim, então, eu lembro que a Kika Lobo, lá no Rio de Janeiro, que é uma mulher que trabalha no Instagram também com esse tema, ela fez algumas considerações, e aí eu modifiquei. Também a peça tá mudando ainda, né? Como a autora é viva, Sim. eu posso mudar. Agora desce uma vulva gigantesca lá de cima, numa vara. E aí antes disso eu chamo um representante do universo masculino para me ajudar no palco. E aí enquanto ele tá falando, enquanto ele chega, desce a vulva atrás dele. Só isso é uma piada, porque ele Sim. sabe. Aí eu começo a perguntar se ele sabe onde o que é vagina, o que é Gente, a vulva, responsabilidade. o que é clitóris, onde é que fica, o que é uretra. Essa batinada ali. Coisas que, juro por Deus, eu mesma, por conta de ser de uma geração que a gente... Os nomes, exato. Eu aprendi há pouco tempo. Eu lembro que na minha geração eu assisti um filme Tomates Verdes Fritos, onde apareciam umas mulheres numa reunião, aquela coisa de americano, assim, e eram várias mulheres vendo a própria vulva no espelho, assim, embaixo. E eu falei, caramba, eu nunca olhei a minha. Enfim, é isso. Devia ter olhado daquela época, né? Porque agora, realmente, melhor não olhar nada. Você falou homem, os homens assistem também e adoram, né? Aprendem um pouquinho. Porque, na verdade, a nossa aventura hormonal, os nossos perrengues, eles são transversais. Vão acontecer na família, no relacionamento, no trabalho. Então, é legal que os chefes, os pais, os irmãos, os esposos saibam sobre isso. Eu até brinco, né? Mas os caras não se interessam, porque eles estão sempre em movimento retilíneo uniforme, sem atrito, sem aceleração, aquela coisa que vai sem ciclar, sem, né, aquele TED. A gente é ciclotímica, a gente é montanha-russa, cada hora tá de um jeito. Então é difícil para eles entenderem, mas não tem jeito, tem que entender. Poxa. E depois a gente tem que, assim, tem gente que fala assim, porque mulher é complicado, não vou nem contratar a mulher. Bom, primeiro que a maior parte da população no Brasil é feminina, né? Então não adianta, vão ter que nos engolir, né? E depois, porque senão não vai nascer mais ninguém se a gente não ciclar, né? Para perpetuar a espécie, precisa menstruar, precisa engravidar, né? Enfim. Queria que você convidasse, então, todo mundo para assistir Eba. Da Puberdade à Menopausa. Então, eu vou estar até dia 31 de agosto, às quintas-feiras, no Teatro J. Safra, um teatro lindo, maravilhoso, às 21h30. Então, tem mais 3 quintas-feiras. E eu, em setembro, vou fazer um pequeno tour pelo Rio Grande do Sul. Dia 2 de setembro, eu vou fazer Canoas, vou fazer Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo. E no dia 10 de setembro, eu vou estar em Campo Grande. Então, eu amo viajar trabalhando, né? Tá, então São Paulo, por enquanto, Por só enquanto, até São Paulo o final desse mês. Teatro J. Safra, até dia 31 de agosto. Os ingressos no Simpla. É Eu não isso? sei se tem Simpla, Não. mas eu acho que coloca lá Teatro J. Safra, que o Angela eventinho, Dip, eu não sei Verdade é direito. menopausa e a gente encontra, beleza. Qualquer coisa me procura no Instagram, fala comigo, manda um direct. Você responde? Sim, Olha! respondo, claro. É Angela Dip? É Angela Dip, 2 P's e E. Muito bem.